falava que ele estava sendo usado pelo demônio, e mostrou o vídeo. Ai. Que ela colocou as menininhas, as bonitinhas da igreja, todos ficaram contra mim. Falaram que ele falou, só posso estar possuído nessas visitas, eu estava possuído, não tem condição. Era uma criança contra um pastor. Ele é um presente de Deus para você, não separa, fica com ele. Chegando lá, estava só ela na casa. E nisso ele tentou correr, só que eu fui e segurei. A Anitta era esposa de um pastor e um dia ela foi na casa de uma irmã orar junto com ele. Tesouro, que ela não imaginava era que nessa oração ela ia descobrir que o presente de Deus, na verdade, era... Anitta, quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos. Um dia você foi com seu então marido orar na casa de uma irmã que estava precisando de oração. Isso. Seu marido no era primeiro pastor. Momento, ele não... Era pastor. Uhum. O que foi que aconteceu? Então, a gente tomava conta de uma igreja aqui na minha cidade, bem no interior. E ele era pastor dessa igreja e a gente gerenciava muitas pessoas, sabe? Porque quando é cidade pequena, as pessoas elas contam muito com os líderes da igreja. E o meu marido, ele fazia muitas visitas em algumas casas e às vezes ele não queria que eu fosse com ele. Eu achava estranho, mas para mim era até bom, porque eu precisava trabalhar e não conseguia acompanhar sempre. E ele trabalhava também, mas à noite ele dedicava a igreja, exclusivamente à igreja. Essas visitas era para fazer o que, teoricamente? Então, essas visitas eram para conversar e para orar na casa, às vezes fazia grupo de oração. As pessoas, assim, são muito carentes, sabe? De atenção. E aí, eu acreditava que quando ele ia nessas visitas, ele iria, mas a família toda estava presente, porque quando um pastor vai na casa de alguém, teoricamente, essa pessoa tem que ser casada e o marido tem que estar na casa. Ah, tá. Se a pessoa for solteira, tem que estar outros membros da família. A pessoa nunca pode estar sozinha. Isso é tipo uma regra. É uma regra. Tá. Aí, um dia, uma mulher da igreja me ligou, pedindo uma visita. Eu fui, combinei com ela o dia, o horário, falei com meu ex-marido, na época marido, né? E ele não queria ir, de jeito nenhum. Ele falou que tinha outros compromissos. Eu falei, não, mas eu olhei na sua agenda, não tem nada. Ele, esqueci de marcar, mas eu tenho compromisso. Aí eu insisti, falei que então marcaria outro dia com ela. Ele viu que não tinha saída, acabou resolvendo ir. Mas ele estava muito estranho, eu achei aquilo estranho, mas não imaginei nada que pudesse ser muito fora do contexto, não. Como ele reagiu assim na cara dele? Você percebeu algum comportamento estranho? Percebi. Mas no primeiro momento não fez sentido pra mim. Depois que fez o sentido, ele ficou muito incomodado com aquela situação. Ele não queria ir. Ele falou, mas eu não posso. E começou a gaguejar e olhando pro lado, olhando pro outro, e começou a suar e falou que não podia. Eu falei, mas por que não pode? Eu olhei na sua agenda, não tem compromisso nesse dia, nesse horário. Ele falou, não, esqueci de anotar, mas tem. Eu falei, não, tudo bem, que dia que pode ser então? Aí ele falou assim, não, mas vai lá você. Eu falei, não, ela quer a presença de nós dois, não é você que é o pastor. Aí ele viu que não tinha saída. Ele começou a suar, então. Foi físico o negócio, tremer. Foi físico. Tá. Foi físico o negócio. E aí nós fomos. Chegando lá, estava só ela na casa. E quando nós chegamos, ela começou a fazer um escândalo. E no primeiro momento eu achei que eles estavam tendo um caso. Meu marido e ela. E ela muito bonita. Então, eu fui
e achei aquela situação estranha, e ela foi gritando, gritando, e ela não conseguia falar direito, de tão nervosa que ela estava, até que eu segurei ela assim, falei, calma, o que está acontecendo? Ela Ela foi me gritava o que contou, exatamente quando vocês chegaram? ela chamava ele de safado, chamava ele de pastor falso, falava que ele estava sendo usado pelo demônio, que ele destruiu a família dela, que ela ia morrer, que ela ia entrar em depressão por causa dele. Eu falei, meu Deus do céu, ele tá tendo um caso com ela e tá querendo largar, tá querendo sair fora do caso, e ela tá querendo me contar pra não terminar com ele, e ele assumir com ela. Eu imaginei isso. Mas quando ela ligou pra você, ela não sabia que era ele que ia? Sabia, ela fez isso propositalmente, só que ela tava tá, aham. Ela queria que nós dois estivéssemos lá. Entendi. Ela queria presença lá. Ela falou, eu quero a visita de vocês dois. Aí, eu segurei ela e falei, calma, o que está acontecendo? Ela foi e falou, seu marido está tendo um caso com a minha filha. Eu fui e pensei assim, porque ela tinha 2 filhas e a mais velha tinha 13 anos. Falei, filha, você tem mais filha? Ela falou, não, é a minha filha mais velha, e falou o nome da filha. A menina de 13 anos. Eu falei, mas não é possível. Aí eu olhei pra ele foi e falou que era mentira, que era mentira. Aí nisso a menina chegou, a filha chegou. Ela foi e olhou pra ele, é mentira? Aí ele falou assim, é mentira, por que você tá fazendo isso comigo? Você tá querendo acabar com o meu casamento? Você tá querendo acabar com minha vida? Ela foi e falou assim, aqui que é mentira, e mostrou o vídeo. Que ela colocou. Quando ele ia fazer visita, muitas vezes ele ia na casa dela quando a mãe dela estava trabalhando. E ela ficava sozinha em casa. E aí no vídeo, o que apareceu? Apareceu ela sentada e ele conversando com ela e ele pedindo ela para sentar no colo dele. E falando assim que ela precisava de carinho, de um carinho de um homem mais velho, pedindo ela para sentar no colo dele. E ela falando que era melhor não, porque a mãe dela não estava em casa. Aí ele falou assim, não, mas você já sentou outras vezes, por que hoje você não quer sentar? Aí ela foi e sentou, e ele começou a fazer carinho no cabelo dela, começou a fazer carinho no braço dela, no colo dela, assim, perto dos seios. E ela, assim, muito bonita, mas a característica muito infantil. Não era aquela menina de 13 anos que tinha aquele corpo. E eu não acreditava naquela situação, porque eu falava, gente, não acredito. E ele começou a suar, a chorar, e falando que era mentira, que aquilo só podia ser coisa do demônio, que ele estava possuído. Aí, nisso, abriu uma porta. Ele falou que estava possuído, enquanto ele se assistia, ele falou que estava possuído? Ele falou, só posso estar possuído nessas visitas, que estava possuído, não tem condição, porque tudo de evangélico é falar que está possuído, muitos, né? Eu estava sendo usado pelo capeta nesse momento, só pode ser. E nisso abriu uma porta na casa dessa mãe, dessa menina, e saiu um tanto de homem dessa porta, porque a mãe, ela chamou uns homens da família dela para ficar escondido, porque se precisasse bater nele, estariam todos lá. Só que esses homens saíram e não fizeram nada com ele. Aí a mãe dela foi para cima dele e começou a bater. E nisso ele tentou correr, só que eu fui e segurei. Falei, não, você merece. E aí ela foi e bateu nele, porque ela achou que eu ia, talvez, acobertar, né, a safadeza dele. Aí eu segurei nele e essa mulher foi arranhando ele, foi batendo nele, todo mundo assistindo aquela situação. E a menina novinha chorando. Aquela situação foi muito constrangedora para todo mundo, até que o pessoal segurou a mãe e falou que não era assim que resolvia. Ela falou, eu vou denunciar você. Eu falei, denuncia mesmo. E nisso a gente foi para casa. No primeiro momento, quando eu cheguei lá, já arrumei minhas coisas, ele chorando, falando que estava possuído. Mas peraí, vocês foram para casa, como é que foi no caminho para casa? Eu fui no carro, porque a gente estava no meu carro, e ele foi a pé. Só que ele foi rápido, porque ele queria chegar em casa e me encontrar ainda, entendeu? Para ele se explicar. Eu entrei no carro e fui para casa. Aí a hora que ele te viu, a primeira coisa que ele falou foi... Estava possuído. O demônio me usou. Você me conhece, você sabe que eu nunca faria isso. O demônio me usou, eu preciso de você, para você me ajudar a tirar esse demônio do meu corpo. Porque eu estava possuído.
Eu falei, tá, eu vou te ajudar. O que eu posso fazer por você é conversar com o pastor, contar essa situação. O pastor, que é o presidente da igreja, né? A igreja ela tem uma hierarquia. Aí tem o presidente, que é o dono das igrejas. E eu falei, eu vou conversar com o pastor presidente, vou contar a situação para ele, ele que tem o poder de te ajudar, eu não. E nisso, quando ele chegou, eu já estava arrumando as minhas coisas. E ele falou que não queria separar. Eu fui e falei, olha, você pode ficar com tudo, eu só vou pegar as minhas roupas, o meu carro, e você nunca mais você entra em contato comigo. Uhum. E aí, ele foi e desesperou e tal, queria esconder uma chave. Eu falei que se ele escondesse a chave, eu ia ligar para a polícia, que eu ia ligar para os vizinhos, que eu ia falar que ele estava me batendo, porque eu precisava sair dali. Lógico. Aí ele deixou eu sair. E nisso, depois que eu saí, eu fui para casa, né, para casa da minha mãe. Ela quis conversar comigo, mas eu não quis contar o que aconteceu de fato, porque era uma situação muito bizarra. E aí, no outro dia, eu fui, tomei um banho, me acalmei e dormi. No outro dia, eu fui na casa dessa mulher e busquei ela. Falei com ela assim, agora nós vamos no conselho tutelar, porque essa história não pode ficar assim. Ela falou assim que já tinha conversado com um policial, que ele orientou ela a fazer a mesma coisa, e nós fomos no conselho tutelar, eu e ela, e nós denunciamos ele. Aí, ele não foi preso porque ele foi chamado no conselho tutelar e conversaram com ele e tal, ele teve uma advertência, mas não foi preso porque não provou que ele teve relações sexuais com a menina. E o vídeo? Ele só teve... O vídeo mostrou ela sentando no colo dele, e ele assediando ela, pegando os cabelos, pegando perto dos seios, mas não pegou exatamente nos seios, não beijou na boca. Entendi. Uhum. Assediou, entendeu? Entendi. Uhum. Mas a menina queria dar o depoimento, mas aí falaram que ela não podia dar o depoimento. Aí depois o pai da menina entrou e falou que não queria expor mais a menina e tal. E aí, o pior foi que toda a igreja que soube da situação, porque todos souberam, não por mim, mas pela mãe da menina, todos ficaram contra mim. Falaram que realmente ele estava possuído, e estava possuído porque eu não acompanhava ele em todos os lugares que ele ia, enquanto pastor. Não acredito. Por quê? Pois é. Eu tinha uma profissão, eu tenho uma profissão, e eu trabalhava, e mesmo assim eu ainda acompanhava ele 70% dos lugares que ele ia, mas não podia acompanhar os 100% porque eu tinha uma profissão. Uhum. E fora que eu, além de ter a profissão, eu era esposa, eu tinha que cuidar da casa, enquanto eu estava em casa eu tinha que fazer tudo. E ele não me ajudava nada em casa, mas queria achar tudo pronto. Então, muitas vezes eu não podia ir porque eu tinha que arrumar a casa, né? Porque a casa, o primeiro ministério da gente é a nossa família, no nosso lar. Uhum. E eu precisava cuidar daquilo ali, eu não podia deixar a casa bagunçada para ir fazer uma visita ou ir para a igreja, por exemplo, que era onde ele queria estar em todos os momentos. Mas aí depois eu descobri muitas coisas que ele tinha, que ele fazia visitas e tinha caso com muitas mulheres casadas. As menininhas, as bonitinhas da igreja, todas, ele tinha contato. Uhum. Você amava esse homem? Olha, eu amava ser casada. Eu não amava ele, de fato. Tanto que, para eu separar, foi muito fácil. Uhum. Eu não tive problema de me sentir triste, ficar chorando, não. Foi muito fácil separar. Eu achava que eu amava, mas na verdade eu amava ter uma casa, eu amava ser casada. Aquele compromisso, você sabe? sentiu na hora que você viu o vídeo, junto ali com a família inteira? Olha, eu me senti a pior mulher do mundo, porque um cara que tinha uma esposa que apoiava ele em tudo, que ele sabia que ele podia contar comigo em todo momento. Ele tá naquele jeito com uma menina tão nova, sabe? E fora que eu me senti... Porque até então eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso,
como que eu fui casada com uma pessoa que tivesse essa coragem de fazer isso com uma criança? Uhum. Então eu me senti muito mal, porque eu nunca enxerguei, porque ele fez isso com a criança. Eu tenho uma filha, na época minha filha tinha 15 anos, eu pensava se ele já tinha tentado alguma coisa com ela. A filha não Só é que com não. ele. A filha não é com ele. E ele tentou alguma coisa com ela? Você perguntou depois? Perguntei. Não, nunca, com ela nunca tentou, não. Uhum. E aí, quando você foi pra casa da sua mãe, essa noite que você dormiu, logo depois do acontecido, o que passava pela tua cabeça? Eu queria justiça. Nesse processo de divórcio, você teve algum contato com ele? Ele te procurou, te pediu desculpa, sei lá, qualquer coisa? Sim, quando teve o divórcio, todo o processo foi rápido, o processo do divórcio, porque eu não quis brigar por nada, eu só queria minha paz. Se livrar. Aí, eu só queria me livrar. E aí ele foi e pediu para voltar, falou que foi uma fraqueza, falou que foi o demônio, falou que ele ia orar mais, jejuar mais, porque ele ia libertar desse demônio. Eu falei assim, amém, liberta mesmo, mas liberta sozinho. Eu não vou estar com você por esse momento, não. Mas realmente, você precisa de Deus mesmo. E ele, como ele reagia quando você falava isso? Chorava muito, porque ele não imaginou nunca que a menina fosse filmar, porque hoje em dia isso é muito comum, tudo as pessoas filmam, mas há 4 anos atrás não. As pessoas não eram de muito filmar as coisas, não. E ainda mais aqui, na região que a gente mora, isso não existia. Então ele nunca imaginou que ele pudesse ser pego nessa situação, porque se ela não tivesse filmado, seria a palavra dela contra a dele, e jamais ninguém acreditar nela, porque era uma criança contra um pastor. A própria mãe dela só acreditou nela porque ela tinha gravado. Talvez ela tenha tentado contar pra mãe dela e a mãe dela não acreditou. Aí ela foi lá e gravou. Gravou. Ela foi esperta e gravou. E aí, quando você anunciou pra igreja que vocês iam se separar, você anunciou com a igreja já sabendo do que ele tinha feito ou alguém teve que contar? Quando eu anunciei que a gente ia separar, a igreja já estava sabendo. Porque no primeiro momento que eu cheguei na casa da minha mãe e a gente foi, no outro dia que eu fui no conselho tutelar, até então eu não tive cabeça para falar para ninguém que eu ia me separar, aquelas coisas todas. Isso era uma coisa muito particular. Quando ele começou a não ir na igreja, porque pelo processo que estava acontecendo, ele afastou um pouco da igreja porque ele ficou com vergonha, que as pessoas foram sondar o que estava acontecendo. Aí a mãe da menina contou. E aí as pessoas no primeiro momento assustou. Mas depois acharam uma desculpa para que ele realmente falou que ele estava com o demônio. O demo. Aí elas viravam pra você e falavam assim, o que diretamente na tua cara? Te chamavam e falavam, ô Anitta. Não, falava comigo assim, não separa não. Não separa não, ele é um homem de Deus. Ele é um presente de Deus para você. Não separa, fica com ele, porque isso vai passar, a gente tem que ser submissa ao homem. Com certeza foi o demônio que usou e tal. Aí eu falava que eu não tinha essa maturidade que elas tinham para aceitar essa situação. E separei. Mas na minha frente elas não falavam que a culpa era minha, não. Depois que eu soube por outras pessoas que a igreja toda falou que a culpa era minha. Só que isso tudo é acobertado, porque a cidade que a gente mora é uma cidade pequena, sabe? Uma cidade muito... São poucos habitantes. E como é pastor e as pessoas são muito carentes de atenção aqui, os pastores, eles são acobertados por muitas coisas que eles fazem. Então, assim, hoje ele continua lá na igreja. A igreja que ele estava diminuiu muito as pessoas por causa desses escândalos que aconteceu, mas ele
Hoje ele nunca mais ele casou, mas continua sendo pastor. Não sei muito da vida dele, porque eu não tive mais contato. Já se passaram 4 anos que a gente se separou. Mas essa história foi muito, muito bizarra. E ele continua sendo pastor? Continua sendo pastor. Continua fazendo as visitas dele. Você continua sendo evangélica? Não. Então, eu traumatizei. Hoje eu sou cristã, sabe? Eu continuo tendo meus momentos com Deus. Em casa, às vezes, eu vou na igreja, mas assim... E ficar de frente da igreja, não. Eu prefiro ser mais afastada. E assim, quando eu me relaciono com a pessoa... Hoje eu tenho um namorado, mas... Antes, quando eu fiquei solteira, o critério meu era não ser evangélica. Eu só não podia ser evangélica, senão eu saía fora. Tô rindo de nervoso. Mas eu tô rindo de nervoso e eu até fiquei emocionado porque assim, gata, você é uma cristã de verdade. Quando o negócio aconteceu, você pegou na mão da mãe da menina e falou, vamos, a gente tá junta. Você se imaginou no lugar da menina, você imaginou a sua filha ali. Você é uma cristã que Deus se orgulha de ter do lado dele. Amém. E na igreja, você acha que tem muita mulher na mesma situação que não separa porque tem medo do julgamento? Demais. Na igreja tem muita mulher que não separa porque tem medo do julgamento, tem muita mulher que não separa porque vive em função do marido, então não tem para onde ir. Porque na igreja as mulheres são muito acomodadas, entendeu? Muito. Então elas, como o marido faz a obra, elas estão o tempo todo junto com eles. Elas não preocupam com elas. E aí, depois que eu fui passar por essa situação, eu fui ligando uma coisa na outra e percebi tanto que dentro do altar de muitas igrejas, não todas, claro, tem muita podridão, muita coisa errada. E aí eu desencantei com a igreja, entendeu? Por isso que eu não faço questão de ir. Mas você é uma cristã de verdade. Sim.